Vamos então ao primeiro livro, As 4 Disciplinas da Execução. Garanta o foco nas metas crucialmente importantes. É de 4 autores. Os autores são Chris McChesney, líder global de prática e de execução na Franklin Covey. O Sean Covey é presidente da Franklin Covey Education. O Jim Hulling é consultor executivo da Franklin Covey. E o Bill Moraes, que é professor do IPOG e gerente geral da Franklin Covey no Brasil. Coautor do livro, ele conduz eventos executivos no Brasil, tendo liderado a implementação. Com vocês, Rob Pagano, apresentando o nosso primeiro livro de hoje, As 4 Disciplinas da Execução. Bacana. Mais uma vez, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Indo direto para o livro, então, As 4 Disciplinas da Execução. Ele está estruturado em 3 sessões, onde na primeira sessão os autores trabalham as 4 disciplinas, detalhando cada uma delas. Na segunda sessão, os autores falam da implementação das 4 disciplinas com sua equipe, com cada equipe dentro de uma organização. E na terceira sessão, os autores falam da implementação das 4 disciplinas na organização como um todo. Nós vamos passar por todas essas sessões. Bom, o problema que o modelo das 4 disciplinas procura resolver, segundo os autores, é que o verdadeiro inimigo da execução é o trabalho diário, que eles chamam de redemoinho. E eles dizem que uma enorme quantidade de energia é necessária apenas para manter a operação no dia a dia em função desse redemoinho. O redemoinho rouba o foco da equipe para ir adiante. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que o redemoinho não é ruim. Ele mantém a organização viva e você não pode ignorá-lo. Se você ignorar o redemoinho, aquilo que é urgente, pode destruir a empresa no momento presente. Por outro lado, se você ignorar o que é importante, pode destruir a empresa num momento mais futuro, logo ali adiante. Então, o redemoinho responde pelo trabalho diário, são as coisas urgentes e que atuam sobre você, exigem a sua atenção. E existem as metas, que são novas atividades, que são as coisas importantes, e você atua sobre elas. As 4 disciplinas, portanto, elas não foram projetadas para gerenciar o redemoinho. As 4 disciplinas são regras para a execução da sua estratégia mais crítica em meio ao seu redemoinho. Então, falando um pouquinho das 4 disciplinas, seção 1 do livro, a ideia é aumentar o foco nas metas, que são as novas atividades, aquilo que é importante. Eles criaram um modelo para representar as 4 disciplinas, que é esse que nós estamos vendo, onde a disciplina 1 é foco no crucialmente importante, a disciplina 2, atue sobre as medidas de direção, a disciplina 3, mantenha um placar envolvente, e a disciplina 4, crie uma cadência de responsabilidade. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a disciplina 1, que é a disciplina que a gente pode dizer que é a disciplina do foco. Os autores dizem que quanto mais coisas você tenta fazer, menos alcança resultados. Seu primeiro desafio é focar no que é crucialmente importante. Portanto, identifique 1 ou 2 metas crucialmente importantes, abreviadamente MCI. Assim, sua equipe saberá distinguir as prioridades no redemoinho do dia a dia. É o que mostra a figura que vocês estão vendo ali do lado. Se você tentar executar 2 ou 3 metas crucialmente importantes, você consegue. 4 a 10, talvez você consiga 1 a 2. De 20, mais de 20 metas crucialmente importantes, provavelmente você não vai conseguir realizar nenhuma delas. E as regras para você escolher as metas crucialmente importantes são basicamente 4. Nenhuma equipe deve se concentrar em mais do que 1 ou 2 MCIs ao mesmo tempo, metas crucialmente importantes. Aqueles jogos que você escolher para ganhar o campeonato, você tem que vencer. Os líderes de mais alto nível podem vetar as metas que a equipe escolher, mas não podem ditá-las, não podem decidir quais são essas metas, é a equipe que decide, a gente vai ver mais adiante. E todas as MCIs precisam ter uma linha de chegada que deve ser expressa na forma de X para Y em quanto tempo. Então, essa é a disciplina 1, metas crucialmente importantes. A disciplina 2
é o que a gente pode chamar da disciplina da alavancagem. Seu processo e seu sucesso serão baseados em 2 tipos de medidas. Medidas de resultado, que são medidas que rastreiam as metas crucialmente importantes, portanto, elas são história, são histórico, e medidas de direção, que são medidas das coisas altamente impactantes que a equipe pode fazer, pode realizar. Elas precisam ser preditivas e influenciáveis. Elas medem as novas ações e comportamentos que impulsionarão o sucesso das medidas de resultado. Então, as medidas de direção precisam ser preditivas. Por que preditivas? A gente pode afirmar que uma mudança nessa métrica irá promover mudança na medida de resultado. Elas têm que ser influenciáveis pela equipe que está agindo sobre ela. E a ideia é criar medidas de direção cujos movimentos se tornarão a força propulsora para atingir a meta crucialmente importante. Então, a gente sempre trabalha com meta crucialmente importante, que tem uma medida de resultado associada a ela, e as medidas de direção. A disciplina 3 é a disciplina do engajamento. Os autores afirmam que o mais alto nível de desempenho sempre vem de pessoas que estão emocionalmente engajadas, e o nível mais alto de engajamento vem de saber se estão ganhando ou perdendo o jogo. O placar, portanto, deve ser simples, de tal modo que sua equipe possa determinar instantaneamente, imediatamente, se está ganhando ou perdendo. Ali do lado nós temos um quadrinho amarelo que mostra a meta crucialmente importante, a medida de resultado, e logo abaixo a medida de direção, que pode ser 1 ou 2 ou 3. Não tem um limite tão restrito assim nesse caso. E como é que a gente cria esse placar? Como é que a gente cria esse placar? Ele precisa ser simples, ele precisa ser de fácil visualização, quer dizer, eu bato o olho, eu sei o que está acontecendo, o gráfico me ajuda nisso. Eles precisam apresentar as medidas de resultado, MCI, e medidas de direção, e precisa ser fácil determinar se a gente está ganhando ou perdendo o jogo. Então, ele vai ter uma linha, um traço de meta, e, ao mesmo tempo, a curva do que está acontecendo, a curva ou barras, depende do tipo de gráfico que a gente escolher. A disciplina 4 é a disciplina da responsabilidade. É aqui que a execução realmente acontece. As 3 primeiras disciplinas configuram o jogo, segundo os autores, mas você só estará jogando quando entrar na disciplina 4. A cadência dada por essa disciplina é feita por um ritmo de reuniões, de sessões de reuniões rápidas, eles sugerem de 20 a 30 minutos, regulares e frequentes, a sugestão é que sejam semanais, dependendo da criticidade, pode ser até uma frequência maior, da equipe que possui uma meta crucialmente importante. E a ideia é criar um ciclo virtuoso com informação sobre o desempenho passado e planejamento para que o placar possa evoluir. Então, as 3 ações que devem acontecer numa reunião de MCI é relatar os compromissos que eu tinha, o que foi feito, revisar o placar para ver se estamos ganhando ou perdendo o jogo e planejar novas ações que vão ser avaliadas na próxima semana. A seção 2 do livro, como eu falei, ela trabalha na implementação das 4 disciplinas junto à sua equipe. Então, instalando a disciplina 1, que é o foco nas metas crucialmente importantes. 4 passos para isso. Selecione 1 ou 2 MCIs. Como? Considere as possibilidades. A sugestão dos autores é você fazer um brainstorming, você verificar a relevância, se ela é uma meta estratégica ou não, o engajamento, se ela vai engajar a equipe ou não, se ela pertence àquela equipe ou não. Classificar o impacto, o segundo passo, entendendo que ela pode ser uma meta crucialmente importante ligada a um aspecto financeiro, um aspecto de eficiência ou um aspecto estratégico da organização. Você precisa testar as ideias principais, se essa meta crucialmente importante da equipe está alinhada à meta crucialmente importante da organização, uma MCI mais geral, se ela é mensurável e quem é que tem responsabilidade sobre ela, se é a própria equipe. E você precisa, então, definir as MCIs com as quais você vai trabalhar dentro da lista que você criou a partir do brainstorm. Começando sempre com o verbo e usando aquela equação de x para y até tal data. Né? Ela precisa ser simples e ela vai definir o que fazer. A entrega dessa disciplina é uma MCI e a sua medida de resultado. Instalando a disciplina 2, medidas de direção, que informam como a tendência de alcançar o objetivo
monitorando ações com maior alavancagem na MCI. Também 4 passos, considere as possibilidades, de novo um brainstorming, se perguntando o que nunca foi feito, por exemplo, quais são as fraquezas que precisam ser superadas, classifique essa medida de direção pelo impacto, quais as que têm maior impacto sobre a MCI, teste as ideias principais, ela precisa ser preditiva, influenciável, como a gente viu ali atrás, precisa ser uma medida de processo, de eficiência, de andamento, precisa ser mensurável de novo, e precisa valer a pena medir essa medida, essa métrica. E define as medidas de direção, considerando se ela é do time que criou essa medida, da equipe que criou essa medida, se ela vai ser feita, se vai ser feita uma medição diária, semanal, qual é a frequência. A entrega é um pequeno conjunto de medidas de direção que moverão a medida de resultado. A disciplina 3, a chave para o engajamento, é um placar visível e continuamente atualizado, atraente para os jogadores. Também 4 passos, escolha o tema para a medida, um gráfico sequencial, um gráfico de barras, um velocímetro, outro tipo. Desenhe o placar, ele precisa ser simples, de fácil leitura, apresentar medidas de resultado e de direção, construa esse placar, o time escolhe como é que ele vai usar esse placar, se vai ser numa folha, num quadro, numa planilha, num sistema próprio, e mantenha essas métricas atualizadas. Então, quem tem responsabilidade pela atualização, qual é a frequência de atualização, e o líder precisa fazer a auditoria desse processo acontecendo. A entrega dessa disciplina, da instalação dessa disciplina, é um placar que mantém o time engajado. Instalando a disciplina 4, a cadência de responsabilidade, uma sessão de MCI ocorre regularmente, como a gente viu, com uma frequência sugerida semanal e agenda fixa. É uma reunião curta, intensa, do time dedicado a 3 atividades, basicamente. Nós também vimos ali atrás. Relatar os compromissos da última reunião, revisar o placar e planejar novas ações assumindo novos compromissos. A entrega são sessões de MCI regulares, frequentes, que movem as medidas de resultado. E a sessão 3 fala da implementação das 4 disciplinas na organização. Os autores começam apresentando depoimentos de 4 executivos de grandes empresas que implantaram esse modelo em suas organizações, onde eles dão alguns insights. Eu destaquei alguns aqui para a gente poder entender o que esses executivos consideraram importante. Esse modelo permite evidenciar quem está indo excepcionalmente bem e quem não está, quem não comparece, quem não assume os compromissos. Eles sugerem que é importante você ter 1 ou 2 coaches para apoiar as equipes na implantação do modelo e no uso do modelo, que a linguagem das 4 disciplinas da execução precisa ser incorporada à cultura da organização e precisa ser mantida uma comunicação aberta e frequente com a linha de frente. Ou seja, o trabalho da linha de frente tem que ser enfatizado como sendo o mais importante. Como é que eu vou focar a organização no crucialmente importante? Eu tenho que escolher a minha MCI geral, 1 ou 2 MCI gerais de mais alto nível. Uma pergunta-chave que os autores dizem que a gente pode se fazer para isso é: se todas as outras áreas da nossa operação permanecerem no seu nível atual de desempenho, em qual área gostaríamos de melhorar mais? Eles lembram que existem 3 fontes para as MCIs: financeiras, operacionais e satisfação dos clientes, que a MCI de mais alto nível é o ponto focal para todas as outras MCI, de todas as equipes da organização, e que há 3 componentes de uma estratégia efetiva: o que eles chamaram de golpe da caneta, um executivo com dinheiro e autoridade faz acontecer; o redemoinho, que é tudo que deve ser feito no dia a dia; e as iniciativas, as novas iniciativas, que são as MCIs que exigirão uma mudança de comportamento. Ou seja, escolha a guerra que você vai enfrentar, escolha quem são teus competidores, teus concorrentes, e as batalhas que você precisa vencer para ganhar essa guerra. Ou escolha o campeonato e escolha os jogos que você precisa vencer. E, por fim, para implementar as 4 disciplinas na organização, eles afirmam que ela precisa ser implementada pelo líder, como um processo, com todas as equipes, que você precisa certificar o líder ou os líderes desse processo, e que o processo de instalação passa por 6 fases. Estabelecer a MCI geral, projetar as MCIs das equipes e suas medidas de direção, certificar o líder ou os líderes, lançar as equipes, executar com o apoio de um coach e realizar reuniões de cúpula trimestrais para apresentar os resultados. Basicamente, esse é o modelo das 4 disciplinas da execução.
Agradeço a atenção de vocês